Boa noite, meninas. Boa noite vocês que já estão assistindo essa aula gravadinha. Olha, hoje é sexta-feira, dia 25 de dezembro, é dia de Natal, mas como todo mundo já comeu, já ceiou, já aproveitou tudo com a família, a gente vai aproveitar para continuar disseminando informação de qualidade. Boa noite, Thay. Boa noite, Jéssica. Laudiceia sempre por aqui. Ana Osana, Dara Gomes, Josi, Gabriele. Meninas, sejam todas muito bem-vindas para esse novo projeto que se inicia agora às sextas-feiras. Vamos lembrar que já é de praxe, a doutora Fernanda tá sempre aqui segunda-feira, né? Toda segunda-feira eu tô aqui 9 horas da noite, 21 horas, pra gente fazer a nossa típica live, perguntas e respostas. Nick, Elaine, Verônica, sejam muito bem-vindas, meninas. E hoje a gente está começando um projeto um pouquinho diferente. Eu acho uma notícia boa para vocês. Esses vão ficar gravados, tá, gente? Eu vou liberar ao longo da semana. Aqui no IGTV. Ai, que bom, Patrícia, que você gosta. Então, meninas, eu vou deixar vou deixar gravado aqui no IGTV esse projeto de sexta-feira. O de segunda não fica, mas toda segunda normal, live, perguntas e respostas. Mas o de sexta, eu vou deixar gravadas as aulas, tá bom? É o seguinte, meninas. Cláudia! Uma colega de profissão. Oi, Cláudia. Tudo bom, Claudinha? Saudade de você, da Cetrus. Que legal. Meninas, olha só. Hoje, como eu falei, está começando um projeto que é uma mini aula seguida de uma mentoria ao vivo. Doutora, é uma consulta? Não, não é uma consulta, gente. Com todas as limitações que eu possa ter, né, virtualmente falando, não é uma consulta, tá? Mas é sim uma mentoria. Isso é, depois da aula, eu vou chamar uma ou duas meninas para a gente falar sobre o tema da aula, para tirar dúvidas sobre o tema da aula, tá bom? Muito bem. Então, gente, hoje, como é que vai funcionar, né? Porque eu sempre falo como é que funciona, falo da caixinha de perguntas e tudo mais. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou dar uma meia hora, mais ou menos, de aula sobre o tema que vocês escolheram, que hoje é contração de treinamento. E a seguir, durante a aula, meninas, eu vou deixar os comentários desativados, tá bom? E a seguir da aula, a gente vai começar o projeto de mentoria. E aí eu vou ativar novamente os comentários e vocês podem dizer aqui, quero tirar dúvidas, quero conversar com a senhora, doutora. Senhora não, misericórdia. Quero conversar com você. Ou então vocês já podem direto me chamar, né? Tem um símbolozinho de duas pessoinhas, como se fossem duas pessoinhas, né? Que você clica ali como se você estivesse pedindo para participar da live e aí você entra ao vivo comigo, tá bom? Tá bom, meninas? Perdão, gente, todo mundo meio gripadinho aqui. Gente, então olha só, eu sei que hoje é dia de Natal, ninguém estava muito preparado para isso, mas projeto que é bom não tem data para começar. Então, Laís e Adriene, ansiosa pelas contrações, Dina, não, Dinai, calma que elas vão chegar. Adriene, certo? Adriene. Muito bem, meninas, então é o seguinte, vamos começar hoje conversando sobre contrações de treinamento, tá bom? Patrícia, boa noite, boa noite. Gente, olha só, seguinte, por mais que seja dia 25 de dezembro, eu sei que tem um monte de gente aí que já acabou de ceiar, que já tá relaxado, que já tá aí de pernas para o ar, aproveitando o restinho de feriado, gente que amanhã às vezes trabalha também, né? Então, o que a gente vai fazer? O que eu vou pedir para vocês, gente? Vamos disseminar informação de qualidade para todo mundo que já tá de perna para cima? Clica naquele... me ajuda a espalhar informação de qualidade. Tá vendo aquele aviãozinho, o símbolo de aviãozinho, que é o símbolo do compartilhar do Instagram? Clica nele, vai abrir uma lista de pessoas. Envia essa live para as meninas que você acha que possam se beneficiar dessa informação. Você fala assim, ela tá grávida, ou ela tá querendo engravidar, ou ela já tá lá no finalzinho da gravidez, ela tava com dúvida, a gente tava falando sobre isso. Prima, amiga, tia, irmã, namorada do amigo, do irmão, cunhada, enfim, manda para todo mundo. E quando você envia, elas vão ver que eu tô ao vivo e vão entrar aqui ao vivo. Vamos combinar, gente, da gente mandar para 10 meninas cada um, ó. Eu já vou clicar aqui no meu aviãozinho. Ó. Vamos ver o que temos.
Muito bem. Ó, já vou mandar até para minha prima que tá grávida e tem que ficar informada. Muito bem, pra gente que eu quero que fique grávida de novo. Muito bem. E aí depois vocês voltem. Combinado? Meninas, enviaram? Eu acabei de enviar. Quem aí já enviou? Fala aí pra mim. Fala pra mim, fala pra mim. Bota aí, enviei, doutora, enviei, doutora. E aí a gente ajuda a disseminar informação de qualidade. Vocês fazem parte dessa rede, gente. Eu sozinha não faço nada. Eu preciso de vocês pra gente continuar disseminando informação de qualidade. Ah, muito bom. Obrigada, Patrícia. Lima. Muito obrigada, meninas. Laodiceia, isso aí, Laodiceia é sempre muito presente. Davi, muito bem. Meninas, muito obrigada, Luzia. Acho que é Luzia, né? Ai, que legal, que legal. Laís, obrigada, Laís. Isso aí, meninas. Muito bem. Daqui a pouco as meninas vão começar. Açucena! Ó, Açucena, achei que eu não tinha te visto por aqui ainda, Açucena. Seja muito bem-vinda, Verônica, Laís. Legal, meninas. Então, olha só. Eu vou começar. Muito obrigada. Eu vou desativar os comentários. Pronto, os comentários estão desativados. Para quê? Que, gente, se eu ficar prestando atenção nos comentários, tentando suprir a necessidade de vocês ainda durante a mini aula, eu não vou conseguir dar a sequência lógica. Eu certamente vou me perder, eu me distraio. Não tem jeito, isso faz parte. Tá bom? Então, eu vou deixar os comentários desativados por enquanto. E assim que eu terminar a parte da mini aula, que a gente for para a parte da mentoria, eu vou reativar os comentários para poder ver quem quer entrar ao vivo aqui e continuar tirando dúvidas sobre esse assunto. Lembrando que quem escolheu esse assunto, gente, foram vocês mesmas, tá? Quem escolheu esse assunto, eu botei na minha caixinha dos stories e lá na caixinha, eu fiz uma enquete nos stories e perguntei o que vocês querem que eu fale na primeira aula. Semana que vem tem mais, mas eu não vou perguntar nos stories, gente. Eu vou perguntar no grupo do Telegram. Por que, doutora, no grupo do Telegram? Porque todo mundo pode entrar no grupo do Telegram, né? E lá eu tenho certeza que as pessoas que estão participando e que querem realmente continuar, que estão precisando dessas informações. É um grupo quente, um grupo de meninas que estão super afim de informação. Então, se por acaso, gente, vocês não estão no grupo do Telegram, vai lá, assim que terminar a live, vai no link da minha bio, e aí você vai clicar num sitezinho que tem embaixo da minha bio. A bio, gente, é aquela descrição que tem na minha página aqui do Instagram, né? E aí tem um site ali embaixo. Quando você clica é ótimo. Quando você clica, vai entrar várias opções. Canal do Telegram, canal no YouTube, lista de maternidade, meu consultório. Então vão ter várias opções ali dentro para você clicar. Clica no grupo do Telegram que você vai ser encaminhado direto para lá. Eu tô mandando dicas diariamente. Então eu lembro vocês de eventos que possam estar acontecendo aqui e envio dicas que eu não tô enviando por aqui. Então não esquece, quando a gente terminar a nossa live de hoje, gente, vai lá e já entra e se inscreve no grupo do Telegram, tá bom? E vai ser no grupo do Telegram que eu vou botar uma enquete já amanhã, provavelmente, né? Assim que já terminar essa aula, sobre o tema para a próxima aula, da próxima sexta-feira. Então, eu ainda não sei, ainda não bolei quais vão ser as opções, mas certamente algo relacionado a parto, trabalho de parto, porque como eu tenho falado para vocês, o meu objetivo, gente, é fazer você perder o medo do parto, tá bom? Então, por favor, se inscreva lá no grupo do Telegram, se ajude, como diz meu marido, me ajude a te ajudar, né? Então, entre no grupo do Telegram, porque lá você vai ter mais dicas, lá você vai ter opção de participar das enquetes para poder escolher o tema das próximas aulas. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos à nossa primeira mini aula, gente. Hoje o tema, contrações de treinamento. Meninas, eu vou começar contando um pouquinho para vocês. Vamos lá, vou começar contando um pouquinho para vocês o processo de crescimento uterino e o que isso causa no útero da mulher, né? O útero em desenvolvimento e quais são as diferentes etapas dos incômodos uterinos que a mulher sente ao longo da gestação. Quando a gente engravida, a primeira coisa que me perguntam assim, doutora, é comum sentir cólicas? Porque eu tô sentindo muita cólica. E, gente, é muito comum sentir muita cólica no início. Por que é comum? O embrião, gente, quando ele é formado, lembra que a gente já comentou sobre isso? O embrião não é formado dentro do útero. O embrião é formado nas trompas uterinas. Onde ficam as trompas, gente? O útero vamos botar aqui assim, um órgãozinho em formato de mão, aqui é o colo do útero,
aqui é a vagina, tá? O colo do útero termina na vagina e aqui tem o útero. Muito bem. O útero tem dois prolongamentos, dois fiapinhos, gente, que são as trompas. E no final das trompas, os ovários, um ovário de cada lado. A cada mês, a mulher libera normalmente de um ovário a cada mês, mais ou menos, né? Não é uma regra 100%, mas é mais ou menos isso. Ela libera o óvulo. O espermatozoide do parceiro, o parceiro ejaculou dentro do canal vaginal, o espermatozoide vai subir ao longo do canal do colo uterino, vai viajar dentro do útero e vai entrar numa trompa. Nessa trompa, ele vai encontrar o óvulo, o espermatozoide vai encontrar o óvulo que o ovário liberou, e ali na trompa, gente, não dentro do útero, olha que curioso, na trompa, o embrião vai ser formado. Quando ele é formado, gente, ele começa a viajar ao contrário, no mesmo sentido que o óvulo estava fazendo, né, dos ovários para dentro do útero. Então ele vai viajar, o embriãozinho já formado, já se multiplicando, já crescendo em número de células, já se desenvolvendo inicialmente. Ele vai começar a viajar até que ele vai cair dentro da cavidade do útero. Entenderam essa parte? Quando ele entra na cavidade do útero, gente, em algum lugar ele vai grudar, que é fazer o processo que a gente chama de nidação. A nidação é quando esse embrião, nos estágios iniciais do desenvolvimento, gruda em alguma parede do útero, alguma região. Pode ser na região da frente, pode ser na região de trás, pode ser na região do ladinho. Isso é normal, não tem problema, tá bom? Ele vai grudar, vai começar a construir uma casinha para se desenvolver. Por que eu falo de construir uma casinha? Porque às vezes a gente tem a impressão de que o bebê se desenvolve no meio do útero, né? No espaço, no buraco do útero. E não é muito bem assim que funciona. O útero, meninos, é formado por 3 camadas. Eu vou tentar ver se eu consigo explicar isso rapidamente para vocês. A camada de fora, que reveste o útero, se chama de serosa. Essa serosa é basicamente uma capa fininha que recobre o útero, tá? Depois dessa capa, a parte mais grossa do útero é o músculo do útero, ou miométrio, é a mesma coisa. É a parte muscular, é o músculo do útero mesmo. Vai crescer, vai se desenvolver, vai ficar com mais células, vai expandir, as células vão ficar esticadas com o desenvolvimento da gestação. Dentro do útero, gente, imagina que aqui é dentro. Aqui, né, recobrindo toda essa parte da cavidade do útero, a gente tem o que a gente chama de endométrio. O endométrio, eu sei que é uma palavra que muita gente já ouviu por várias questões, por conta do próprio endométrio, por conta da menstruação e por conta até da endometriose, talvez você já tenha ouvido essa palavra. Acontece, gente, o endométrio é essa camada de dentro do útero, que a cada ciclo menstrual, a cada mês da mulher, ele cresce, se desenvolve para estar pronto para receber o embrião que eventualmente se forme. E se a mulher não engravida, se o embrião não se forma, se o embrião não consegue grudar, o nível de hormônios, né, de progesterona e de estrogênio cai e essa camada do endométrio descama e menstrua, e sangra. É a menstruação, tá? A menstruação, gente, nada mais é do que a liberação do endométrio no final de um ciclo ovulatório, no final de um ciclo hormonal, era essa palavra que eu queria, quando não houve gravidez. Então ele se descola completamente e sangra. É mais ou menos isso que acontece. É nessa camada, gente, que a gente chama de endométrio, que o embriãozinho gruda. Na verdade, que o embriãozinho cava como se fosse uma casinha e começa a se desenvolver. É nessa região. Não é no músculo do útero, não é na serosa, que é aquela capa que se desenvolve, e nem é no ar do útero, né? Na cavidade do útero, não é. É no endométrio. Só que, gente, esse processo de entrar, de fazer um buraquinho, de criar uma casinha, quando isso acontece, né, assim, qual é o objetivo disso? É começar a criar a região que vai ser a placenta. E para isso ele cria algumas bolsas de sangue ao redor desse embriãozinho, e essas bolsas de sangue podem gerar um certo incômodo pro útero, pro próprio útero. Então, o útero começa a crescer, ele está sendo estimulado por hormônios que ele não era estimulado antes, ou melhor, com quantidades hormonais que ele não era estimulado antes, e você tem alguém ali cavando um buraquinho, formando regiõezinhas de sangue e deixando a parede do útero, então, irritada. Essa irritação já é suficiente para gerar um pouquinho de cólica. Fora isso, esse processo todo leva à liberação de umas substâncias que a gente chama de prostaglandinas, e essas prostaglandinas levam a algumas contrações do útero também.
podem deixar esse útero um pouquinho mais irritado. E é daí que vem as cólicas do início da gravidez. Isso é contração de treinamento, doutora? Não, mas é um processo normal de contração do útero no início da gravidez, que não significa perda gestacional. Isso é, não significa que a mulher está evoluindo com um aborto, desenvolvendo um aborto. Não, isso faz parte da adaptação, da entrada do embrião e do início do desenvolvimento do embriãozinho dentro do útero, tá bom? Daqui a pouco, gente, no início o útero, aqui vamos imaginar que aqui é a parede do útero, né? O embriãozinho tá bem aqui. De repente, gente, o embrião começa a crescer. Vamos imaginar que esse aqui é a parede do útero e esse aqui é o embrião. O embrião começa a crescer e aí acaba um espacinho que tinha ainda dentro do útero. E aí, quando ele continua crescendo, o útero começa a ser empurrado e a crescer como um todo. Basicamente, aquele embrião que quase não ocupava espaço, agora passa a ocupar espaço, ele, placenta e bolsa de líquido, e pum, começa a crescer o útero todo. Gente, nesse processo de expansão, de crescimento do útero, muitas células de miométrio, células musculares do útero, elas crescem e elas aumentam de tamanho. É o que a gente chama de hipertrofia e hiperplasia do miométrio. São duas palavras muito técnicas que você definitivamente não precisa decorar, mas que significa que as células que formavam o útero, né, as células musculares do útero, não só aumentam o tamanho delas, mas aumenta a quantidade de células efetivamente. Então o útero começa a crescer, o útero começa a se expandir, aumentando o número de células, as células ficando mais gordinhas. Para quê? Para poder cobrir todo aquele bebê que estava crescendo. Gente, era um pingo, era uma célula o bebezinho. Né? Normalmente, quando o embrião cai lá dentro do útero, ele é em torno de 16 a 32, 64 células no máximo. Gente, depois vai virar um giga bebê. Eu acho muito interessante, a maioria de vocês, quer dizer, mentira, a maioria. Algumas de vocês que se precipitaram, fizeram um ultrassom muito cedo na gravidez como eu, podem não ter visto nada dentro do útero. Só que você já tinha possivelmente, por exemplo, um teste de gravidez positivo ou um beta-HCG positivo. E por que você tinha um teste de gravidez positivo e não dava para ver nada dentro do útero? Porque o embrião eram algumas células, era muito pequenininho, não dava para ver. Mas ele já estava lá, ele não ocupava espaço. Quando ele começa a ocupar espaço, é que ele começa a aumentar, depois a estimular a produção de número de células, então aumenta a quantidade de células uterinas, né? E também o volume, o tamanho dessas células. As células que antes eram pequenininhas ficam maiores para poder cobrir todo o bebê que vai ficar ali ao redor. Muito bem, meninas. Acontece que essas células, ou melhor, o músculo do útero, ele não é organizado nesse momento. E para ter parto, para o bebê nascer, a contração precisa ser organizada. Vamos começar a pensar nisso. Imagina uma bola, gente, uma bola de festa, que a gente, daquelas bexigas de festa, né? Porque dependendo da região do Brasil, aqui a gente chama balão. Em São Paulo chama bexiga, enfim, tem alguns nomes diferentes, né? Quando você sopra, imagina que você sopre e você segura a boquinha da bola, tá bom? E deixa ela fechadinha, como se fosse o colo do útero fechado, tá? Se você apertar só uma região, não acontece nada. O outro lado da bola distende um pouco, né? Fica um pouquinho mais estufada e você solta, ela volta. Aí depois, em outro momento, você aperta outra região da bola, é outra região que faz subir. Só que você apertando em regiões aleatórias e de maneira fraca a bolinha, essa parte daqui de baixo, ela nunca é forçada a abrir, ela nunca é estimulada, ela nunca é trabalhada essa parte de baixo. Você está trabalhando diferentes partes da bexiga, da borracha. Essas contrações são contrações desorganizadas e não modificam o finalzinho da borracha da bexiga, que seria o colo do útero, tá? E é normal, gente, que o útero precise de tempo, que essas células precisem de tempo para poder se organizarem. Elas não aprendem a contrair da maneira que precisa contrair para gerar um nascimento
assim que elas estão crescendo. Então, conforme essas células vão crescendo, elas vão se multiplicando, elas começam, depois que passa da fase de cólicas, e geralmente a gente está falando da fase de cólicas até o primeiro trimestre, 14 semanas, embora possa ficar ainda um pouquinho mais, tem meninas que sentem cólicas, que não são contrações de treinamento, são cólicas mesmo, até umas 16 semanas, enfim. A partir daí, as células já estão grandes o suficiente, já tem bastante número de células musculares para o útero começar a entrar num processo de organização dessas fibras. Isso é, olha só, meu povo, vamos organizar a bagunça? Todo mundo já cresceu, tá todo mundo grande, tem um monte de gente nova que não tinha aqui antes, são as células, né, gente? Tem um monte de célula nova que não tinha antes. Só que agora a gente precisa organizar, porque um dia esse bebê vai ter que sair daqui, a gente vai precisar trabalhar junto. Se cada um trabalhar sozinho, nada não gera nascimento, então a gente vai precisar começar a se organizar. E é esse processo de organização das fibras musculares, gente, que vai gerar as contrações de treinamento, tá? O que acontece? O útero, ele tá literalmente aprendendo a se contrair, só que ele contrai um pouquinho numa região. Relaxa. Uma contração rápida. A gente sente, às vezes, até aquela região ficando dura, mas amolece de novo a barriga. Depois em outra região. Por quê? Porque tem um outro grupo de células lá diferente. Aí, pum. 15 segundinhos, 30 segundinhos, não passa disso. Aprendeu aquelas regiões, aquela região está aprendendo a se contrair. E passa. Aí vai na frente um pouquinho, aí elas aprendem. E isso vai se repetindo, gente, ao longo de meses. Doutora, quando que é mais comum essas fibras musculares começarem a querer se organizar e isso gerar contração de treinamento? Meninas, normalmente isso acontece a partir de 28 semanas, que é no terceiro trimestre. Mas varia, a verdade é que varia muito. Tem mulheres que começam a sentir contrações de treinamento verdadeiras, né? Ali com 22, 24, 26 semanas. E tem mulheres que só vão sentir, ou melhor, só vão perceber essas contrações de treinamento mais pra frente, gente. Coisa de 32... mexi aqui. Às vezes com 32, às vezes com 34 semanas, mas não é o mais comum. O mais comum, realmente, como eu falei, é em torno de 28 a 30 semanas a gente começar a perceber essas fibras musculares do útero começando a se organizar. Por que elas precisam se organizar? Gente, eu vou falar uma palavra agora, dar um termo técnico para vocês entenderem. Como eu falei, um monte de célula cresceu, um monte de célula nasceu, células que não existiam. Agora elas estão aprendendo a se organizar. Por que elas precisam ser organizadas? Porque para o bebê nascer, gente, lembra que eu sempre falo para vocês que o útero é como se fosse um balão de cabeça para baixo. Então aqui é o topo de cabeça para baixo, não, balão de festa, né? Aqui é o topo do útero, que a gente chama de fundo uterino. E aqui embaixo o útero é fechado pelo colo uterino. O que é o colo uterino, gente? É uma camada muscular, é um músculo firme que não se distende, não se dilata ao longo da gestação, que fica fechadinho. Tem um canal no meio que conecta a vagina lá com dentro, lá com a parte de dentro do útero, mas que permanece fechado. É só um canalzinho que às vezes a gente não consegue botar nem um dedinho, às vezes já consegue botar um, dois, enfim, mas que permanece fechado, impedindo que o bebê, durante a gravidez, antes do trabalho de parto, saia de dentro do útero para a vagina. Porque se o colo abre antes do tempo, o bebê literalmente cai na vagina, gente. Tá bom? Então, o colo do útero é esse anel muscular, um músculo muito firme que fica lá dentro, já parte dentro da nossa vagina, fechando o útero e impedindo esse nascimento precoce. Tá bom? É basicamente isso que é o colo do útero. Quando as fibras musculares estão se organizando, contrai um pouquinho aqui, contrai um pouquinho aqui, para. Só que nisso que contrai nessas regiões, gente, o colo do útero tá fechado aqui. Como não é o útero todo que se contrai de uma maneira organizada, o colo do útero não é sobrecarregado. Como eu falei, imagina um balão de festas. Imagina que tem uma bolinha dentro do balão de festas. Será que vocês conseguem imaginar isso? Uma bola de ping-pong. Eu vou trazer um dia para fazer uma demonstração aqui para vocês. Imagina que tem uma bola de gude, uma bola de ping-pong, né? Que é bem levinha, dentro do balão de festas. E o balão tá cheio.
Se eu apertar, gente, eu sei que pode parecer um pouquinho difícil de imaginar, mas se eu apertar só uma região do balão, essa bolinha de gude, ela não vai, essa bolinha de ping-pong vai ficar lá dentro do balão e não vai sair. A bolinha é como se fosse a cabeça do bebê pressionando o colo do útero. Então, se eu apertar só uma regiãozinha aqui, não vai fazer nada. Se eu apertar só uma regiãozinha aqui, não vai fazer nada. Se eu apertar outra regiãozinha aqui, não vai fazer nada. Isso são as contrações de treinamento, são as fibras se organizando, mas ainda não trabalhando em conjunto. Elas ainda não estão orquestradas, elas ainda não estão trabalhando de maneira organizada para poder jogar essa bolinha para fora. Isso é, a cabeça do bebê jogar contra o colo do útero para o colo do útero poder se abrir e o bebê nascer, tá bom? Agora, se eu aperto a bexiga toda, gente, se eu aperto a bexiga toda, trazendo a parte de lá de baixo para cima, a bolinha começa a descer ao longo da boca da bola. E é justamente isso que começa a acontecer. A cabeça do bebê, é porque eu tô de cabeça para baixo, né? Mas o útero apertado de cima para baixo começa a apertar a cabeça do bebê que tá lá para baixo, forçando a cabeça, que é a cabeça do bebê aqui é o colo, forçando a cabeça do bebê contra o colo, até que finalmente o colo abre e a cabeça pode passar e o bebê pode nascer. Esse é o objetivo final. O objetivo final das contrações de treinamento, isso é, o objetivo das contrações de treinamento, elas acontecem por quê, doutora? Para organizar essas fibras, para organizar a musculatura do útero, para que toda a musculatura possa trabalhar em conjunto e jogar a cabeça do bebê contra o colo do útero, forçar a cabeça do bebê contra o colo do útero, para o colo do útero ir abrindo até que ele sai da frente da cabeça do bebê e o bebê pode nascer. É basicamente isso. Existe um nome técnico, como eu falei que eu ia falar para vocês, gente, que é um nome bonito, mas que significa o que as contrações, quais características que a gente precisa ter nas contrações para elas gerarem nascimento. Isso é, quando a gente sabe que essas contrações, ou melhor, quando a gente sabe não, quais são as características dessas contrações para elas poderem forçar a cabeça do bebê contra o colo do útero? É o triplo gradiente descendente. O que esse triplo de 3 mesmo, gradiente descendente significa, gente? Significa que as contrações, para elas serem organizadas e poderem modificar o colo do útero, elas precisam começar lá em cima, lá no topo do útero. Não adianta começar lá próximo do colo. Por quê? Porque eu preciso que ela vá para baixo. E para eu apertar para baixo, eu preciso apertar de cima para baixo. Entende? Fazer isso aqui, ó, pum, de cima para baixo. Então, elas começam no topo do útero. Outra coisa, elas são mais fortes no topo do útero. Porque quando ela aperta, se apertar embaixo, se essa região aqui do útero apertar mais do que a parte de cima apertar, o bebê vai subir e não descer, entende? Então, elas precisam começar em cima e elas precisam ser mais fortes em cima. E a terceira coisa é que elas precisam durar mais tempo em cima. Porque, por exemplo, se elas começam em cima, mas aí todo o útero depois se contrai. E se passar lá em cima, se lá em cima acabar a contração e aqui embaixo continuar contraindo, por mais que tenha empurrado o bebê inicialmente, aqui relaxou, o bebê sobe de novo e aqui apertou, o bebê sobe mais ainda. Então perde o efeito da cabeça pressionando o colo do útero. Então as contrações elas começam, elas são mais intensas e elas duram mais tempo no fundo do útero. Para quê? Para jogar o corpinho do bebê e, consequentemente, a cabeça do bebê contra o colo do útero, para fazendo uma massagem nesse colo do útero a cada contração para o colo abrir. Doutora, mas isso é contração de trabalho de parto? Isso é contração de trabalho de parto. Isso é contração de treinamento? Não, isso não é contração de treinamento. Mas eu preciso que vocês entendam um pouquinho o que é a contração de trabalho de parto, para vocês entenderem como que nós, médicos, sabemos se a mulher está só com contração de trabalho de treinamento ou se já é contração de trabalho de parto. Porque a grande questão é o seguinte, tá? Normalmente a contração de treinamento dói? Não, gente. Normalmente a contração de treinamento é indolor. Por quê? Porque ela não força o colo do útero. E é o colo do útero sendo forçado que gera maior dor da contração. Fora essa dor do colo do útero, pode gerar uma cólica, pode gerar um incômodo, mas não vai gerar uma dor verdadeira de trabalho de parto, porque a dor verdadeira de trabalho de parto é quando as fibras do músculo, quando o músculo do útero, né, as fibras musculares do útero conseguem forçar a cabeça do bebê contra o colo, e o colo, que é um músculo duro, começa a se abrir. Esse processo de abertura é que dói.
Entende? Não é o útero apertando. O útero apertar não dói. Então, se o útero só se aperta em alguns lugares de maneira mais fraca, irregular, treinando, a gente pode até sentir, a gente pode até ter algum incômodo, mas não vai ter a dor verdadeira de trabalho de parto. Acontece que tem algumas mulheres que são, sim, mais suscetíveis a essa dor, que são algumas mulheres que têm, eventualmente, já têm mais incômodos ao longo da gestação, mulheres que já estão sentindo mais dores, mulheres que já estão mais cansadas da gestação, que o quadril está mais sobrecarregado, que a coluna já está mais sobrecarregado. E aí, muitas vezes, essas mulheres, durante uma contração de treinamento, podem achar, inclusive, que já estão em trabalho de parto, porque as contrações estão incomodativas, estão doendo. Só que, na verdade, a dor, gente, é a sobrecarga muscular, é o músculo da coluna doendo, é o músculo do quadril doendo, não é a cabeça do bebê forçando o colo do útero para abrir. No final das contas, essa mulher que confunde, porque normalmente, como eu falei, as contrações são indolores e a gente vai voltar a esse ponto, normalmente essas contrações de treinamento não doem muito, elas são no máximo incomodativas, né? Elas incomodam um pouquinho, mas não doem muito. No final das contas, gente, é justamente ver se a mulher está evoluindo com algum tipo de alteração no colo do útero que vai dizer pra gente se o que ela está sentindo é só contração de treinamento ou se o que ela está sentindo é de fato contração de trabalho de parto, seja o início, seja o meio, seja o fim do trabalho de parto. Entenderam? Então, se eu falo pra vocês, olha, se alguém fala pra mim, doutora, mas eu tô sentindo muita cólica, eu tô sentindo dor o tempo todo, é uma dor que vai e volta e tudo mais, mas eu toco e não tem qualquer sinal de alteração do colo do útero, provavelmente ainda é uma contração de treinamento. Eventualmente, se eu tô vendo que a contração tá vindo com mais frequência do que a contração de treinamento normalmente vem, a gente reavalia essa paciente em 2, 3, 4 horas, quantas forem necessárias, para ver se ao longo do tempo o colo do útero está sendo modificado, está sendo trabalhado ou não está sendo. Se o colo não estiver sendo, por mais incomodativas que essas contrações possam ter, provavelmente a mulher ainda está em contração de treinamento e não em contração de trabalho de parto. Então, gente, para a gente fechar esse resumão, quais são as características, né? Por conta dessa desorganização, essas fibras musculares que não estão contraindo organizadamente, que não estão gerando modificação no colo do útero, quais são, por fim, então, as principais características das contrações de treinamento? Elas são leves, a barriga fica dura, elas geram um endurecimento da barriga, mas elas são leves, então elas não geram muita dor, elas podem gerar um incômodo nas costas, uma dor no pé da barriga, mas ela não gera aquela dor, gente, que eu falo que altera o humor da paciente. A paciente continua conseguindo sorrir, a paciente continua conseguindo conversar, ela continua conseguindo ela comer, ela continua conseguindo... Ela para na hora da contração, incomoda um pouquinho, às vezes tem que dar uma respiradinha, a coluna sobrecarrega, a vagina às vezes fica dolorida... Mas vida que segue, não passa muito disso. A dor de trabalho de parto não, ela é muito mais intensa. Como tem a cabeça do bebê pressionando o colo do útero de maneira forte, de maneira intensa, gente, é uma outra dor. Então, no momento da contração, a mulher geralmente não consegue mais sorrir, a mulher já fica mais abatida. Não abatida porque ela tá triste, não, gente, mas porque tem dor física, né? Não tem sofrimento, porque ela sabe o que tá acontecendo, mas tem dor física, tá incomodando, tá doendo, tem um músculo sendo dilatado, sendo trabalhado para o bebê nascer, tá? Então, a primeira característica da contração de treinamento é essa. A barriga fica dura, mas não dói tanto. Incomoda, pode doer a coluna, pé da barriga, mas não dói de verdade, tá bom? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, gente, é que elas são curtinhas, como eu já falei. Então, por mais que a barriga fique dura, e às vezes pode a barriga toda ficar dura, a barriga fica dura por um curto período de tempo. Geralmente, depois que a barriga fica dura, ela fica no máximo 15 a 30 segundos dura e relaxa novamente. Na contração de trabalho de parto, essa contração precisa, para ser eficaz, para modificar o colo do útero, para forçar a cabeça do bebê contra o colo do útero, a gente precisa normalmente de pelo menos 30 segundos de força. Menos do que isso não costuma ser eficaz. Entenderam? Então são contrações mais leves, que não geram tanta dor, e são contrações, gente, curtas, né? Isso é muito importante. A paciente sente a barriga ficando dura, mas ela fica dura, não passa de 15, 30 segundos, tá bem? Eventualmente uma ou outra passa, gente, mas isso não se repete o tempo todo.
E outra característica que a gente tem que falar é a questão da frequência. A contração de treinamento, gente, ela pode até vir uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, mas ela para e aí ela dá um longo intervalo até uma próxima contração. O mais comum, gente, quando as contrações de treinamento começam a aparecer, não é que elas venham uma atrás da outra, tá? O mais comum é que a mulher sinta eventualmente, esporadicamente, às vezes, a barriga ficando dura. Esse é o mais comum, tá bem? Então ela sente a barriga ficando dura, passou, você vai sentir lá a meia hora, no final do dia, quando deitar, quando estiver tomando banho, quando estiver assistindo televisão com a mão na barriga e a barriga ficou dura, mas ela não vai ser uma contração que vai vir o tempo todo, tá? A contração de treinamento, ela é então, gente, fraca, ela é curta e ela é irregular. Então, ela não vem sempre com o mesmo intervalo. Doutora, mas se eu começar a sentir uma contração atrás da outra, quanto tempo eu vou saber, eu vou poder dizer e falar assim, olha, eu acho que isso podia até ser uma contração de treinamento, mas já tá parecendo que tá mudando e tem alguma coisa diferente. Depois de uma hora, gente, se em uma hora elas continuarem se mantendo com um intervalo regular, aí pode ser que você esteja evoluindo para alguma fase do trabalho de parto ou para os pródromos de trabalho de parto, que são uma fase que antecede, que é quando passou da fase de contração de treinamento, as contrações ainda são mais fracas, as contrações ainda são mais curtas, mas elas já começam a ficar mais regulares. Então era aquela mulher que percebia a barriga ficando dura 1, 2, 3 vezes ao dia, ou às vezes ficava, você se estressou, porque contração de treinamento pode aumentar com o estresse, e você se estressou, você ficou muito cansada, você fez muito exercício físico naquele dia, eventualmente, e aí você percebeu ela vindo uma atrás da outra, mas aí depois ela para, né? No pródromo, ela vem uma atrás da outra, ela é fraca, ela é curta, mas ela já não passa, ela continua vindo com aquela frequência, até que ela vai aumentando de intensidade, ela vai aumentando a duração e vira finalmente contração de trabalho de parto. Doutora, eu posso não ter essa fase de passar por essas contrações de treinamento, não perceber tão marcadamente ele entrando no pródromo e não perceber assim, né, e direto como se fosse, né, para contração de trabalho de parto? Pode, super pode, tá bom? Você não precisa passar por todas essas fases, mas pode ser que aconteça. E eu falo isso para você poder entender como diferencia mais ou menos essa situação. Então, gente, recapitulando, as contrações de treinamento são contrações em algumas regiões do útero, não é o útero todo, apesar de toda a barriga ficar dura, o útero não está todo contraindo junto, tem uma região que está contraindo mais, onde a barriga pode ficar até mais dura. Algumas mulheres me perguntam assim, doutora, mas eu sinto só ao redor do umbigo, ou eu sinto só em cima. Sim, isso pode acontecer, tá bom, gente? Porque normalmente, apesar de a gente sentir a barriga toda ficando dura, ela é mais intensa em um lugar. Então, no final das contas, as contrações de treinamento são endurecimentos da barriga, são contrações uterinas, é o útero se contraindo, é o útero aprendendo a se contrair, aprendendo a organizar as fibras musculares para poder ser capaz de empurrar o bebê para baixo e não o bebê para cima ou para um lado ou para outro, mas empurrar todo o bebê para baixo. Só que enquanto ainda está em treinamento, ele ainda não consegue fazer isso. Então são contrações fracas, são contrações para treinar as fibras do útero, mas elas são fracas, então elas não doem tanto, elas não tiram a paz de espírito da mulher ainda, né? Pouco dolorosas, porque elas não modificam o colo do útero de maneira verdadeira, elas são curtas, porque elas duram 15 a 30 segundos no máximo, e elas são irregulares, isso é, elas podem até vir uma atrás da outra, mas depois elas espaçam. Elas podem até vir uma atrás da outra, mas depois você só vai sentir uma dali a várias horas. Como eu falei, uma outra característica é que elas são, sim, responsivas ao estresse, à atividade física, né? Desidratação, tá? Quando a gente sua muito, que a gente fica mais desidratado, a gente tende a ter mais contrações de treinamento. Então, gente, basicamente é isso, né? As contrações de treinamento, elas são contrações do útero aprendendo a se contrair, mas que não modifica o colo do útero de maneira intensa, de maneira verdadeira, e, portanto, não geram o nascimento do bebê. E aí, quando, então, que eu tenho que falar, recapitulando essa parte, quando que a gente percebe, olha, acho que estou deixando de ter contração de treinamento, estou passando por um pródromo ou até por um trabalho de parto. É quando essas contrações ficam mais dolorosas,
elas passam a durar mais de 30 segundos e elas ficam regulares a cada 5, a cada 3 minutos e não vão embora por mais de 1 hora. Necessariamente essa é a hora de já ir para a maternidade? Não, às vezes você ainda pode esperar um pouquinho, a gente vai conversar sobre isso em outras aulas. Que horas eu vou para a maternidade? Qual é a hora de pegar as malas e ir para a maternidade durante um trabalho de parto, né? Não é ainda nesse momento, mas aí nesse momento onde elas ficaram mais dolorosas, onde elas ficaram mais regulares, vindo a cada 3 ou a cada 5 minutos, e que elas passaram a durar mais, duram mais de 30 segundos, por mais de 1 hora, esse é o momento que provavelmente você já não está mais com contração de treinamento e está entrando na contração de trabalho de parto. Então, diferenciando, gente, contração de treinamento pouco dolorosa ou indolor, pode só sentir a barriga ficando dura, dura menos de 15 a 30 segundos, elas são irregulares, elas não se repetem, elas são esparsas, não causam modificações no colo do útero. Contrações de trabalho de parto, dolorosas, mais dolorosas a cada contração, isso é importante falar, o tempo vai passando e elas vão ficando mais dolorosas. Outra coisa, elas duram mais de 30 segundos. Outra coisa, elas são regulares a cada 3 ou a cada 5 segundos, não vão embora por mais de 1 hora e são, sim, capazes de modificar o colo do útero. Isso é, de forçar a cabeça do bebê contra o colo do útero para o colo do útero abrir e o bebê poder passar, poder nascer. Muito bem, meninas, acho que a gente conseguiu fazer um bom resumo sobre esse assunto. É um assunto que eu admito para vocês, gente, que como estudante de medicina, eu tinha dificuldade de entender e que a gente entende muito na prática. Mas se vocês tiverem essas informações, escreve isso, escreve. Vou lá, como isso aqui vai ficar salvo, gente, como essa live vai ficar salva, volta depois e escreve esse resumão. Por quê? Porque na hora do desespero, na hora que você estiver começando a contrair, você vai lá no seu caderninho e fala assim, deixa eu lembrar o que a doutora falou sobre contração de treinamento e contração de trabalho de parto. Será que eu tô com características já de trabalho de parto? Vai ter uma parte que você não vai conseguir saber, que é a tal da modificação do colo do útero, porque essa é a única parte que depende de um profissional te avaliando com um exame de toque, tá bom? Mas as outras partes, que é quanto tempo tá durando, se tá doendo, se não tá doendo, se elas estão se mantendo por mais de 1 hora, né? Essas características, né, gente? Quais são as características? Vamos lembrar de novo das contrações de treinamento. Elas são pouco dolorosas ou indolores, sente só a barriga ficando dura. Elas duram até no máximo 30 segundos. Elas podem vir uma atrás da outra, mas elas esparsam, elas são irregulares e elas não duram mais de 1 hora. Aí, no momento que você estiver começando a sentir umas contrações, que você estiver com medo, será que isso é contração de trabalho de parto? Será que eu estou eventualmente com sinais de trabalho de parto prematuro? Será que isso é normal e eu devo procurar a maternidade? Na dúvida, sempre vá à maternidade, gente. Mas, se você quer fazer uma avaliação racional, precisa racionalizar, você olha a sua anotação dessa aula e fala, será que as minhas contrações estão com características de contração de trabalho de parto? Ou elas estão com contração de características só de contração de treinamento? Uma dica, gente, é que tem algumas medicações, e você, por favor, não tome sem falar com seu médico, porque eventualmente você pode ter alergia, você pode ter algum problema. Mas, por exemplo, o Buscopan, que é muito comum, que ele ajuda um pouco nas contrações de treinamento, mas eles não ajudam nada na contração de trabalho de parto. Então, se eventualmente você já tomou uma medicação que seu médico te passou e não aliviou nada, está se mantendo por mais de 1 hora, a contração está vindo certinho a cada 3 ou a cada 5 minutos, está ficando cada vez mais dolorosa, possivelmente a contração de trabalho de parto, ou de pródromo de trabalho de parto. Agora, não, elas estão curtas, elas são pouco dolorosas, elas duram menos de 30 segundos, depois de 1 hora ela não se manteve muito, ela começou a ir embora, e eu tomo remédio e alivia, provavelmente contração de treinamento. Esse é um outro pulo do gato. E eu falo isso em relação a seu objetivo, gente, porque muitas vezes durante a nossa caminhada da vida, mas eu vou falar aqui um pouquinho da maternidade, a gente se desespera e perde um pouquinho os parâmetros objetivos. Isso é, fazer uma avaliação racional da situação para ver se você precisa se preocupar ou não. E eu falo isso, gente, porque para algumas pessoas, sendo muito sincera, tirar essa dúvida é ligar para o obstetra particular dela.
Para outra pessoa, é gastar o dinheiro do final do mês da passagem para poder se deslocar até uma maternidade, gastar 2 horas chegando na maternidade para descobrir que estava com contração de treinamento. E é disso que eu tô falando. A gente fazer essa avaliação inicial racional em casa pode te economizar tempo, dinheiro e te deixar muito mais confortável, tá bom? Então, pensando nisso que eu tô te fornecendo essa informação. Não é para poder o médico não te avaliar. Não, se você tiver com dúvida, por favor, vá à maternidade. Mas faça uma avaliação, escreva esses pontos que eu coloquei, entenda esses pontos que eu coloquei, para quê? Para que no momento que você estiver sentindo isso, estiver na dúvida, você fazer uma avaliação objetiva. Por exemplo, o bebê Estevão, como vocês sabem, tá dodói, né? Hoje agora ele já tá dormindo, tá melhor, já tá sem febre, já tá mais animadinho, mamou, então já tô mais tranquila. O bebê Estevão estava com febre. E eu, como algumas já sabem, eu trabalho em hospital, peguei Covid e apesar de manter todas as medidas aqui dentro de casa, o Estevão acabou pegando também. Gente, chegou uma hora que eu comecei a querer, coração de mãe, ficar agoniada e mandei mensagem pro pediatra, falei com o pediatra, enfim. Mas comecei a me questionar, comecei a perguntar. Fernanda, faça uma avaliação objetiva. O Estevão tem algum critério de gravidade? E aí eu fui fazer os critérios de gravidade que eu conheço de bebê e que o pediatra já tinha me orientado. A febre alta é baixa, não passou de 37,8, foi o que ele mais teve. Não, mentira, ele teve 1,38, que não ficou nem meia hora. Ele tá mamando? Ah, tá, ele tá mamando menos? Ah, tá mamando menos, mas ele tá mamando. Ele tá bebendo água? Tá bebendo menos, mas ele tá bebendo água. E vamos combinar, quando a gente tá doente, a gente não quer comer, não quer beber, não quer nada, mas ele tava aceitando alguma coisa, então ele não tava desidratando nem nada. Tá com muitos vômitos? Não, ele até vomitou uma vez, mas foi logo depois que eu dei remédio, o gosto devia estar ruim, botou tudo pra fora, mas não vomitou mais. Ele tá com muita diarreia, porque muita diarreia pode preocupar uma criança? Não, ele não tá com diarreia. Ele tá bem. Ele tá se mantendo ativo? Tá. Quando ele não tá com febre, ele tá super ativo, ele faz as coisas normalmente, fica brincando. Então, objetivamente, o bebê Estevão não tem nenhum critério de gravidade. Eu preciso sair num dia 25 de Natal pra ir numa emergência, expor o bebê Estevão a outros vírus. Não é nem a questão da comodidade, mas é expô-lo a outros vírus, expor outras crianças ao Covid, porque eu sei que o que ele tem é Covid, com certeza. Eu preciso disso? Objetivamente, eu não preciso disso. Agora, se eu tiver algum sinal de alarme, eu vou pegar ele e vou levar imediatamente, claro. É a mesma coisa com a questão da contração de treinamento. Às vezes, gente, vai ser muito dispendioso para vocês saírem de casa só para fazer uma avaliação que vocês poderiam ser capazes de fazer em casa. E é por isso que eu tô te dando esse instrumento, para você perder o medo desse momento e saber identificar um pouquinho melhor. Ficou na dúvida? Vai na maternidade. Não entendeu? Vai na maternidade, pergunta no pré-natal, tira mais dúvidas, se inscreve aqui para a mentoria que a gente vai começar daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos. Mas, meninas, faça uma lista. Vou recapitular da última vez. Contrações de treinamento. Elas são fracas, então são pouco dolorosas ou indolores. Pode ter um pouco de dor nas costas, um pouquinho de dor no pé da barriga, mas não passa disso. Outra característica das contrações de treinamento. Contrações de treinamento são curtas, então elas não passam de 15 a 30 segundos. Terceira característica, elas são irregulares, então elas não vêm sempre com o mesmo intervalo. Elas podem vir, mas depois elas espaçam novamente. Quarta característica das contrações de treinamento, não duram num ritmo intenso por mais de 1 hora. Então, mesmo que venha uma depois da outra, depois ela espaça, ela não fica mais de 1, 2 horas contraindo loucamente. E a quinta característica que a gente falou, que é super importante, ela responde um pouquinho a remédios. Então, você toma alguns remédios que aliviam contração, que aliviam dor, e elas respondem. Vamos para as características das contrações de trabalho de parto? Primeira característica, gente, elas são dolorosas e cada vez mais dolorosas. Então, conforme o tempo vai passando, elas vão doendo mais. Segunda característica, elas duram pelo menos 30 segundos. Então, depois que a barriga ficou dura, você conta pelo menos 30 segundos e ela ainda se mantém antes de ir embora. Terceira característica das contrações de trabalho de parto. Elas vêm pelo menos a cada 3 ou a cada 5 minutos, tá? Então não são contrações muito espaçadas. Elas não vêm a cada 10, a cada 20, a cada 30 minutos. Elas vêm a cada 3 ou a cada 5 minutos. Quarta característica, depois de 1 hora, elas não vão embora. Elas continuam e continuam mais intensas, cada vez mais intensas. E quinta característica, não responde bem a remédios. Então, você vai tomar um remédio, você vai tomar um Buscopan, por exemplo, e ela não vai aliviar, ela não vai melhorar. Entendemos, pessoal? Eu acho que fez um bom resumo. Escreve, na hora da dúvida, lê, pega o resumo, vê. E seja objetiva na sua avaliação para você não perder o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia, a sua comodidade
do seu lar. Muito bem, meninas.